Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Mais uma vez nós estamos juntos para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o texto que está lá em Gênesis capítulo 31. E o tema é Hora de Regressar. Esse texto conta a história de Jacó. O que aconteceu foi que Jacó, ele teve um problema com seu irmão Esaú e a sua mãe o aconselhou que ele fosse morar com seu tio Labão. E ele foi para outra terra onde seu tio morava e ali ele se casou com duas primas, filhas do seu tio Labão, que Lia e também Raquel. E o que acontece é que certo dia Deus fala para Jacó, capítulo 31, versículo 3 de Gênesis: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O que estava acontecendo é que Jacó, ele começou a ficar muito rico, ele trabalhava para o seu tio, mas Deus o abençoou. Essa riqueza começou a incomodar o coração de Labão e dos seus outros filhos, eles ficaram irritados. Então, Deus fala para Jacó voltar e ele então vai conversar com Lia e com Raquel, dizendo que tinham que retornar para a casa dos seus pais. Por quê? Ele falou que o Labão tinha por 10 vezes mudado o seu salário, mas Deus tinha impedido que ele fosse prejudicado. E ele diz mais, olha só, Deus tomou o gado de vosso pai e imutou a mim. Esse é o nosso Deus soberano, ele impede que as pessoas nos prejudiquem, né? Ele trata conosco, ele cuida de nós e ele tira de quem ele quer e ele dá para quem ele quer. É um Deus que leva muito em conta a nossa aliança que fazemos com ele. E lá no versículo 12, no final, Deus fala para ele: porque eu vejo tudo que o Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Deus falando para ele, a aliança que você fez, Jacó, tá? Eu estou lembrando dela, eu sei, eu estou sabendo, né, o que está acontecendo com você, o perigo que você está correndo. Então é hora de você regressar. Jacó tinha uma pendência do passado, ele tinha que resolver essa pendência com seu irmão Esaú. Deus tinha uma nova história para Jacó, mas antes ele tinha que resolver o seu capítulo anterior, reconciliar com Esaú, enfrentar, né, os erros do seu passado. Eu não sei se você tem algum erro, algum problema, uma mágoa do seu passado. Isso aí vai tirando a paz, vai tirando nossa alegria. Como nós precisamos resolver, conversar, né, com aquelas pessoas que nós precisamos conversar, perdoar, pedir perdão, não é verdade? Para que Deus faça na nossa vida uma nova fase, para que Deus construa uma nova história na nossa vida. A gente tem que pôr o ponto final daquele capítulo para começar um novo. E era isso que Deus tinha na vida de Jacó. E Deus fala, vai, eu vou garantir, eu vou cuidar de você. Deus garante a proteção a Jacó. E Deus então fala que está vendo tudo que o Labão está fazendo. Esse é o nosso Deus, ele vê o que as pessoas fazem, ele ouve o que as pessoas fazem, ele conhece as intenções do coração das pessoas. E nós, muitas vezes, a gente reluta, né, para deixar algumas coisas no passado, porque a gente não sabe, né? Então, às vezes a gente fica triste, sofre, porque alguém se afastou de nós. Não sofra, não. Pode ser Deus te livrando, Deus impedindo que você seja prejudicado. E Deus fala então para Jacó, olha, eu estou vendo o que Labão está fazendo. E ele continua dizendo, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra
e volta para a terra da tua parentela. Esse é o nosso Deus, Ele quer mudanças na nossa história. E é agora, Deus é um Deus de ação, de atitude, né? Jacó volta, é agora o momento. Você deve voltar. E olha só, ele tinha prometido que estaria com Jacó. Mas mesmo assim, nós temos que Jacó, durante essa travessia, mesmo dentro da vontade de Deus, ele tem 3 obstáculos para enfrentar. O primeiro é o Labão, o seu sogro. Seu sogro fica sabendo que Jacó tinha ido embora e ele persegue Jacó. E chegando ali, ele tem um sonho. Deus cuida, né? Deus vai à frente. E então, quando Labão encontra com Jacó, ele diz, no versículo 29, há poder em minhas mãos para vos fazer mal, Jacó, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Então, Deus vai à frente e impede que Labão faça o mal a Jacó. E depois no versículo, eles se despedem, eles fazem aliança entre eles, resolvem as suas pendências, e no versículo 1 do capítulo 32, diz que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Esse é o nosso Deus que coloca anjos, né, em nossa volta. Deus é que faz maravilhas, que cuida de nós. Deus que cuida de nós em todo o tempo. A segundo obstáculo que Jacó tinha que enfrentar é o próprio Deus. No val do Jacoque, Jacó luta com Deus. E nós temos uma luta que traz uma transformação, algo especial na vida de Jacó. Muitas vezes a gente quer voltar de qualquer jeito, mas Deus estabelece condições, Deus trata conosco, né? E daí ele tem uma nova experiência, uma nova intimidade com Deus. Jacó, ele diz lá no capítulo 32 de Gênesis, ele diz assim no versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Esse é o nosso Deus. Quando nós encontramos com o nosso Deus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós somos salvos, nós somos transformados. E tudo começa a mudar na nossa história. Deus muda o nome de Jacó para Israel, abençoado de Deus. Deus também trata de Jacó e ele começa a manquejar. Eu acho interessante porque ele manquejava de uma coxa. Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. E eu fico pensando que a hora que ele manquejava, a hora que ele estava andando, ele devia se lembrar daquele grande momento, daquele encontro que ele teve com Deus, daquele grande dia. O dia em que teve a sua vida transformada, ele viu Deus face a face, no dia em que ele recebeu um novo nome. Que dia extraordinário quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida. É um dia assim, é um dia que nós recebemos um novo sobrenome. Nós passamos a ser herdeiros de Deus, né? Adotados por Deus. Que coisa maravilhosa. O terceiro obstáculo era o próprio Esaú, o irmão de Jacó. Ele tinha saído de casa com muito medo, né? Fazia 20 anos, né, que ele tinha saído de casa, ameaçado de morte. Ele não sabia como que Esaú iria recebê-lo. Mas Deus também trata do coração de Esaú. Trata do coração de Esaú e há uma surpresa muito linda para Jacó. Em Gênesis capítulo 33, 4, né? Quando Jacó vê que Esaú está se aproximando com 400 homens, né? Ele coloca as servas e seus filhos à frente, e ele mesmo se adianta e ele prostra a terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Porque Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. Deus trabalhou no coração de Esaú, do ódio, Deus transformou em amor. O medo de Jacó
era muito grande, mas Deus transformou em alegria. Deus que vai à frente, que vai resolvendo as nossas lutas, que vai tratando de nós. Ai, como nós precisamos buscar mais ao nosso Deus, orar mais, mudar o nosso modo de falar, o nosso modo de fazer, os nossos sentimentos, nosso modo de andar. Mas nós não podemos demorar. Deus fala lá no versículo 13 de Gênesis 31, faz logo, vai agora, né? Levanta-te agora. Nosso Deus, Ele não quer que a gente fique protelando, nós temos que tomar uma atitude agora. Nós precisamos levantar, parar de enrolar, né? E ir para Jaboque, né? O lugar da graça, da revelação, o lugar da transformação. Como é que você está? Você está precisando atravessar o vale do Jaboque, o val do Jaboque, um encontro pessoal único, sozinho, você e Deus. Busca Deus, que você e eu possamos ir no nosso quarto, fechar nossa porta, ajoelhar e falar: Senhor, tem alguma pendência no meu passado que eu preciso resolver? Tem algo que eu preciso regressar para a casa do Pai? Tem algo que eu preciso mudar na minha vida, no meu modo de andar? Eu quero me entregar totalmente, eu quero ser transformado, eu preciso do teu cuidado, da tua proteção. Deus é um Deus que ouve o nosso clamor, Ele vê a aliança que nós fazemos com Ele. Ele leva a sério essas alianças, esse acordo, essa entrega, quando nós fazemos de coração aberto, quebrantado na presença dEle. E Ele cuida de nós em todo o tempo. Tantas histórias que a gente passa, tantos livramentos, alguns eu já compartilhei com vocês. Hoje eu vou compartilhar um que aconteceu numa viagem que nós fizemos para Recife de ônibus. Aconteceu um acidente e uma semana antes eu mudei de ônibus, né? Então o ônibus que eu estava sofreu um acidente. Deus me libertou, me livrou. Deus sabe todas as coisas, né? Até onde nós podemos suportar. E eu tinha mudado de ônibus, né? E não aconteceu nada conosco. Nós estávamos em 2 ônibus lotados, mas a maioria voltou para casa, ou alguns pegaram avião para voltar, para ir para o congresso em Recife. Mas eu continuei com o ônibus, né? Não tinha recurso financeiro para ir de avião, nós íamos apresentar trabalho lá, e eu continuei. Então, dos 2 ônibus, foi um só vazio, quase vazio, né? Com poucas pessoas. E nós paramos num restaurante de estrada, num posto, o ônibus parou e tinha alguns ciganos ali. E uma cigana grudou na minha mão e falou: eu quero ver a tua sorte. Olhou bem firme para mim, sabe? Eu vou ler a tua sorte, né? Alguma coisa assim ela falou. E eu falei: não, eu não acredito nisso, não quero. E ela insistia, me puxava, né? E foi uma situação tão difícil, né? E eu falei: por favor, eu não quero, né? E então ela olhou para mim muito séria e falou: até o final da viagem vai acontecer uma coisa muito ruim com você. E quase aconteceu, mas Deus me livrou. Deus me livrou. Me livrou do acidente na estrada e me livrou de pessoas más. Esse é o nosso Deus, Ele cuida de nós. Na nossa caminhada, seja onde for, vamos entregar cada detalhe da nossa vida nas mãos dele, porque nós somos tão frágeis, tão pequenos, tão inseguros na nossa caminhada, como nós precisamos estar com Deus. Senhor, cuida de mim, eu preciso do teu cuidado, da tua orientação, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. Esse é o nosso Deus soberano, um Deus que leva a sério aquilo que nós colocamos na presença dele. É um Deus que vê as intenções das pessoas, nos protege e nos livra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Quanta bênção, quanto livramento. Muitos nós sabemos, mas outros nós conheceremos somente na eternidade. Que Deus continue abençoando, cuidando da sua vida, cuidando da nossa vida, do nosso lar, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.